Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente fez uma pequena revisão sobre a transformada de Laplace e na aula de hoje nós vamos trabalhar com expansão em frações parciais. Para início de conversa, a gente fez a transformação de uma equação diferencial para uma função de transferência, passou do domínio do tempo para o domínio da frequência. E o sistema dinâmico geral, vou colocar assim, baseado, no caso, em uma equação diferencial de primeira ordem, ou na verdade, de ordem m, tá? Esse tipo de sistema é o que a gente chama de sistemas a parâmetros concentrados. Vou colocar aqui exemplo, sistemas a parâmetros concentrados. O que eles representam aqui? Você tem variáveis, tá, que elas não variam espacialmente. Por exemplo, se eu estou analisando um sistema que é um forno, eu estou assumindo que no interior desse forno a temperatura ela é a mesma em qualquer ponto, tá, no interior desse forno, ok? E o outro tipo de sistema, seria o sistema a parâmetros distribuídos. Os sistemas a parâmetros distribuídos eu já estou analisando no caso, a variação espacial. Eu tenho uma variação temporal, mas eu também tenho uma variação espacial no sistema, em como uma variável se comporta, tá? Se eu quero modelar o exemplo do forno, com parâmetros distribuídos, aí a gente vai ter que utilizar equações diferenciais parciais, em vez de equações diferenciais ordinárias, no caso quando a gente tem parâmetros concentrados, E no caso dos parâmetros distribuídos, nós teríamos que utilizar outras ferramentas, como elementos finitos, tá? Vou colocar aqui sistemas a parâmetros distribuídos. Então, aqui no nosso curso, a gente vai trabalhar com sistemas a parâmetros concentrados, ok? E esse tipo de sistemas a parâmetros concentrados a gente pode modelar, escrever através de uma equação geral, tá? A gente pode chamar aqui de um AN, uma constante AN que multiplica aqui dm, tá? X dt é m mais AN menos 1 que multiplica d m menos 1, a derivada, m menos 1 de x, por exemplo, dt, tá? Mais n menos 2 dm menos 2 x dt, aqui é m menos 2, aqui é m menos 1, tá? Mas, e assim a gente segue, mais um a zero, tá? X, ok? Aí aqui a ordem do sistema, vai ser determinado pelo valor de m, tá? Isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual a gente pode ter aqui um d, aqui eu vou colocar assim, p, tá? U de du, dt na verdade, Aqui é dt, p, e aqui eu vou colocar b, bq, tá? Mais bq menos 1, dp menos 1u, dtp menos 1, e assim sucessivamente até um b0u. Ok, esse aqui seria uma forma geral da gente representar um determinado sistema dinâmico, tá? É lógico, Tem sistemas também que a gente pode classificar, Deixa eu primeiro dar um espaço aqui para que a gente possa trabalhar bem esses conceitos, Tem sistemas que eles são... A gente pode classificar como causais e não causais.
Um sistema causal, por exemplo, o valor, né, das variáveis desse sistema, que representam, né, esse sistema, elas são determinadas pelo instante atual e os instantes passados dela, tá? Dessa variável, ok? E a maioria dos sistemas, né, a gente vai trabalhar são sistemas causais. A gente pode ter sistema não causal. No caso de sistemas não causais, você pode ter, no caso, abstrações matemáticas, né? Porque aí dizer que você depende do futuro, né, para obter como se comporta a sua variável no instante presente, tá? Você pode ter um sistema não causal, por exemplo, implementado através de uma equação de diferenças, tá? Mas assim, fisicamente, né, a gente vai nossos sistemas, né, são causais, né? E vamos fazer aqui, ó, um exemplo. Ó, se eu tenho um sistema desse tipo aqui, ó, e eu quero calcular, transformar de Laplace, tá? Eu vou colocar assim, uma transformada de Laplace disso aí, tá? Disso aqui de cima. Ok? Se eu quiser aplicar a transformada de Laplace aqui em cima, aí como é que isso aqui vai ficar, né? Eu vou ter aqui um ANS elevado a M, X. Aqui não dá assim, não está muito bem desenhado, mas normalmente a gente usa letra minúscula quando está no domínio do tempo e letra maiúscula quando está no domínio da frequência, para diferenciar, tá? Mais um AN menos 1, SM menos 1, X, mais AN menos 2, SM menos 2, X, né? Mais assim sucessivamente, mais A0X. Isso tudo igual a BQ SPU mais BQ menos 1, SP menos 1U, mais assim segue até B0U, ok? Só que aqui a gente também tem o seguinte, ó, eu vou colocar aqui nessa igualdade aqui, não, vou fazer assim um tracinho aqui, deixa eu apagar aqui, isso aqui vai ser igualdade, tá? Eu tenho que somar aqui também as condições iniciais, né? Os efeitos das condições iniciais aqui e aqui também, tá? Lembrando, se você quer saber, eu vou colocar aqui de verde, ó, a transformada de Laplace da derivada de x, por exemplo, dt, isso aqui vai ser sx de s menos x0. Se eu tenho a segunda derivada, tá? dt ao quadrado, isso aqui vai ser s ao quadrado x de s menos sx0 menos x0 linha, né? A condição inicial para a derivada de x, tá? Se for a terceira derivada de x, vai ser s ao cubo xs menos s ao quadrado x0, tá? E assim sucessivamente. Você vai somando os termos e tudo isso está englobado aqui, tá? E no lado aqui das entradas, ó, você também tem aqui as condições iniciais aqui em termos de u, que seria uma variável de entrada, tá? E assim, se a gente considerar, né, normalmente a gente considera condições iniciais nulas, tá? Quando a gente está trabalhando com função de transferência. Porém, eu posso utilizar condições iniciais não nulas. Nesse caso, as minhas condições iniciais vão funcionar como se fosse um sinal de entrada para o sistema, tá? Elas vão funcionar dessa forma, ok? É como se estivesse aplicando um impulso, tá? Essas condições iniciais fossem um impulso, tá? E assim a gente tem como simular no MATLAB, por exemplo, no Simulink, a resposta desse sistema utilizando função de transferência e somando essas contribuições das condições iniciais.
como já foi feito, né? Foi mostrado rapidamente em aulas anteriores. Então, aqui, ó, se a gente pegar e isolar aqui o x de s sobre o de s, a gente vai ter aqui bqsp mais bq menos 1 s p menos 1 mais b0. Isso aqui tudo sobre, né, a in sm mais a n menos 1 sm menos 1 mais assim segue a zero. Aí está aqui a função de transferência, está considerando condições iniciais nulas. Ok? Então, antes da gente começar, vamos fazer o seguinte. Se eu quero... Como é que eu faço para construir no MATLAB, por exemplo, uma função de transferência? Eu posso informar para ele esses coeficientes aqui, tá? Ok? Coeficiente do denominador e os coeficientes do numerador. Quer ver? Só vamos colocar aqui ó, no exemplo. Eu estou aqui no MATLAB. Eu posso colocar, por exemplo, numerador. Apertei errado aqui, só um instante. Ó, digamos que eu tenho aqui, eu vou colocar assim, ó, exemplo 2. Tá? É construir a função de transferência. Tá, eu vou colocar assim, g de s é igual a 2s mais 1 sobre s ao quadrado mais 5s mais 3. Ok? Inventei aqui uma função de transferência. Ok? Deixa eu fechar isso aqui para não atrapalhar. Então, aqui no MATLAB, ó, você pode colocar, ó, criar aqui o numerador e o denominador. Ó, vou chamar aqui, ó, e a gente vai criar vetores entre colchetes. Ó. O numerador é 2s mais 1, certo? Ó, então eu coloco 2 e 1, tá? Esse é um vetor linha, ok? E cada elemento desse vetor vai representar um coeficiente daquele polinômio do numerador, ok? O denominador é quanto? É s ao quadrado mais 5s mais 3. Então, ponho 1, 5 e 3. Ok? Veja que apareceu aqui, ó, num e apareceu den. Numerador e denominador são os coeficientes. E agora eu posso criar aqui, através do comando tf, ó, eu vou colocar num den. Ó, num vírgula den. Veja que ele criou a função de transferência para a gente. E a gente pode ver, por exemplo, eu só aperto poly. Para fazer isso eu preciso criar aqui um elemento, né? Eu preciso criar uma variável que vai... Um objeto, no caso, né? Que vai guardar essa função de transferência. Vai ser tf. Aqui, g é o nome. Ó. Eu criei uma variável aqui que é uma função de transferência, tá? É um objeto, ó. Veja aqui. Ó, se a gente clicar aqui, ó, a gente consegue duplicar, renomear, editar o valor, entendeu? E aqui ó, a gente tem uma função de transferência. E como a gente criou esse objeto, né? Ele vai ter uma série de características. Por exemplo, eu posso utilizar um comando chamado impulse. Vamos fazer um impulse. Impulse seria a gente aplicar um impulso nesse sistema. E vamos ver como é que ele se comporta, né? A gente pode aplicar um impulso, ó, veja, tá aqui a resposta desse sistema, tá? Se a gente vê que os coeficientes são todos positivos, então esse sistema eu já sei logo de cara que ele é estável. Depois a gente vai estudar bem como determinar a estabilidade, né? Mas aí, ó, se a gente usar o comando poly, tá? Poly-g, ó, a gente tem como saber as raízes desse polinômio numerador, que vão dar o comportamento desse sistema. Ok? São duas raízes reais e as duas estão no semiplano esquerdo, tá? Do eixo imaginário, né? E assim a gente tem também um zero. Um zero, no caso, seria a raiz do numerador.
do polinômio do numerador dessa função de transferência. Os polos são as raízes do denominador. Então, eu posso colocar aqui, ó, 0g. Aí ele me dá o valor de menos meio, tá? Que é o valor do zero, que é a raiz do polinômio do numerador. E depois desse polo, desse zero, eu também posso criar uma função de transferência, eu vou chamar de G2 através do comando ZPK, que se chama zero, polo e ganho. Eu posso informar o zero, o polo desse sistema e um determinado ganho. Eu vou dizer que o ganho é unitário. Quanto é o zero? É menos meio. Quanto é o polo? Menos 4.3028 e menos 6972. 0.6972. Veja que a gente criou agora, ó, uma função de transferência que ela parece ser diferente de G. Ó, mas são duas representações, tá? Que elas representam a mesma função de transferência, tá? Porque, ó, se eu apertar aqui, vamos ver aqui, impulso G2, ó, é a mesma resposta, entendeu? Só muda que aqui a gente tem os polos aqui separados, né? E em algumas situações é melhor de trabalhar com esse formato, como por exemplo se a gente quiser calcular a expansão de frações parciais, tá? Porque ó, se você pegar aqui o G2, tem um comando que ele se chama poly. Poly, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer as raízes do polinômio, né? Menos 4.303 e menos 0.6972, tá? Isso dentro de um colchete. Ó, veja que ele deu aí bem aproximadas os coeficientes de G, né? 1, 5 e 3. Ó, as raízes do denominador, entendeu? Então a gente pode utilizar isso, ou a gente pode pegar um vetor, ó. O vetor é o meu denominador, tá? 1, 5 e 3. Eu posso fazer o comando roots, que é raízes em inglês, tá? E colocar aqui o vetor. Veja que ele também calcula. Esse roots, ele vai tratar esse vetor como se fosse um polinômio, ok? E por que eu digo isso? Porque às vezes é melhor, a gente pode... Depois a gente vai fazer no MATLAB, tá? Ó, eu fiz isso aqui no MATLAB, ok? E vamos fazer o seguinte também, ó. Vamos passar essa função de transferência de volta. Ó, isso aqui é a resposta impulsiva, né? Só que eu quero saber, ó... Deixa eu apagar isso aqui, tá? O que eu quero aqui nesse exemplo é fazer o seguinte. G de S é a razão entre a saída sobre a entrada no domínio da frequência, tá? Então, eu posso multiplicar aqui, ó, 2S mais 1, que multiplica U de S. Isso aqui vai ser igual a S ao quadrado mais 5S mais 3, que multiplica Y de S, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 2S U de S mais U de S. Isso aqui vai ser igual a S ao quadrado Y de S mais 5S Y de S mais 3Y de S. Logo, eu posso aplicar aqui a transformada de Laplace inversa, ok? Eu vou ter aqui 2 derivada de U dt mais U. Isso aqui é igual à segunda derivada de Y, tá? Mais 5, primeira derivada de Y, mais 3Y, ok? Então, assim, eu tenho aqui a equação diferencial. Lógico, né? Isso aqui é considerando que... Ó, a gente partiu aqui que as condições iniciais eram nulas, né, na função de transferência. Aí a gente expandiu aqui ela, né? E fez a transformada de Laplace inversa para obter a equação diferencial que representa este sistema, ok? E a gente pode fazer aqui o que? A gente poderia isolar aqui, ó, a segunda derivada, a maior derivada aqui da nossa variável, que seria a saída do sistema, por exemplo, que seria I de S, tá?
y de s, quer dizer, isso aqui vai ser igual a menos 5 dy dt mais, menos, né, no caso. Aqui é menos 3y mais 2u dt mais u, ok? Então, aqui a gente tem a nossa equação isolando aqui, deixando só de um lado da igualdade a derivada de maior ordem da nossa variável que seria a saída, porque assim a gente pode fazer um diagrama de blocos, tá? Como eu fiz lá no Simulink, tá? Eu tenho um bloco aqui integrador, tá? A transformada de Laplace da integral, ok? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre S f de S. Então, no domínio da frequência, a gente multiplica por 1 sobre S. Tá? Se aqui é a segunda derivada, tá? de y, tá? Aí eu integro, aqui sai a primeira derivada de y. Aí eu integro de novo, sai aqui y, ok? Eu posso fazer isso. Então, aqui eu tenho que ter uma soma, ó. Tá? Tem aqui uma soma de termos que são representados aqui pelo lado direito dessa igualdade. Por exemplo, aqui, ó, essa segunda derivada de y é igual a todo esse somatório aqui. Veja que é igual a menos 5 dy dt. Então, eu tenho que multiplicar aqui, por exemplo, eu vou multiplicar por 5 e subtrair. Ok? Ok, é menos 3y. Eu tenho um termo que é menos 3y, então eu vou pegar esse y aqui, vou multiplicar por 3 e vou entrar aqui nesse menos. Ok, então falta aqui, ó, eu tenho o u e a derivada de u. Né? Então eu posso ter assim, ó, um bloquinho de derivada, ok? Sendo que aqui é u, tá? Aqui sai derivada de u, por exemplo. Então eu tenho aqui que é 2 derivada de u, então eu multiplico aqui por 2, soma com u, ok? Então assim eu tenho uma representação através de diagrama de blocos. Isso aqui eu poderia colocar, por exemplo, lá no Simulink, tá? Se eu quisesse eliminar essa derivada aqui, ó, se eu quisesse eliminar isso aqui, eu poderia integrar os dois lados dessa igualdade, tá? Poderia integrar os dois lados dessa igualdade aqui para que a gente pudesse... Aí aqui ia ser a 3 vezes a integral de y, né? E assim a gente teria aqui o integral de u também, porque às vezes é mais conveniente usar só integrador, tá? Porque dependendo da entrada aqui, e principalmente se a gente está tratando com sistema físico, se for uma variável que apresenta ruído, por exemplo, tem algum ruído no sistema, aí se a gente faz a derivada do ruído, a gente vai ter um valor muito alto aqui para esse termo, ok? Porque um ruído é algo que tem uma variação muito rápida, né? A derivada calcula a taxa de variação em função do tempo, né? Então a gente teria um valor muito elevado. Então, às vezes, para não amplificar ruído, né, a gente não utiliza bloquinho derivador na representação dos sistemas. Tá? Mas vamos fazer agora... gostaria de fazer aqui... mostrar para vocês a questão da expansão e fração parcial. Tá? Em frações parciais, né? Vou colocar aqui exemplos 3. Ó. Expansão em frações parciais. Então, para isso, vamos pegar aqui um exemplo, que eu tenho um g de s aqui, vai ser igual a 2 sobre... Ó, vou colocar assim, ó, s ao quadrado mais 3s mais 2, ok? Ó, se eu quero expandir frações parciais, eu vou ter cada termo, tá? Cada raiz do denominador vai ser uma parte, né? Vai determinar uma parte da minha resposta, no caso temporal, né? Quando eu estiver vendo em questão
Em vez de ser G de S, se eu estiver vendo G de T, resposta impossível, né? E aqui, ó, se eu quiser ver, ó, se tá desse jeito, ó, eu posso jogar aqui, ó, roots, tá? As raízes aqui de 1, 3 e 2, ó. As raízes são menos 1 e menos 2. Então, eu posso escrever essa função de transferência dessa forma, ó. S mais 1, S mais 2, tá? E eu quero escrever ela do seguinte jeito, tá? Eu vou colocar aqui assim, né? G de S é igual a 2 de S mais 1, S mais 2. Isso aqui vai ser igual a um K1 sobre S mais 1 mais K2 sobre S mais 2. Isso aqui, lógico, tem esse formato, tá? Porque a gente está falando em raízes reais e distintas. Ok? Então, ó, eu quero expandir isso aqui em frações parciais. Por quê? Por que fazer isso? Tá? Porque para simplificar, eu vou colocar aqui, ó, para simplificar o cálculo, tá? Da transformada inversa. Inversa de Laplace, tá? Porque fazendo isso, ó, eu posso, se eu encontro K1 e encontro K2, eu vou direto na tabela e olha, ó, esse formato aqui já vai me dar e já tenho tabelado a resposta, entendeu? Do que se eu pegar direto isso aqui, né? Aqui, se eu dividir ela em vários termos, essa função de transferência, eu posso olhar na tabela como determinar aqui, como que vai ser no domínio do tempo o valor de g, tá? Em vez de ser g de s, g de t, né? Então, vamos fazer o seguinte, se eu quero calcular K1, se eu quero calcular K1, os dois lados dessa igualdade, eu posso fazer o seguinte, ó, 2 sobre s mais 1, s mais 2, isso aqui vai ser K1, tá? Eu só estou repetindo aqui para a gente ver o que eu vou fazer, tá? K2 sobre S mais 2. O que eu vou fazer? Os dois lados dessa igualdade eu quero calcular K1. Eu vou multiplicar aqui por K1, no caso, multiplicar pelo denominador aqui do termo que tem K1, tá? S mais 1, aqui é S mais 1, e aqui é S mais 1. Multipliquei os dois lados da igualdade. E vou também fazer o seguinte, ó. Além de multiplicar pelo denominador, tá, da minha fração que tem K1, eu vou colocar S igual ao polo, né? A raiz desse polinômio que está no denominador do termo que tem K1. Tá? Então, eu vou colocar aqui para todos. Ó. Eu vou fazer isso em termos, né, da minha raiz, né, do meu polo, da raiz ou polo desse carinha bem aqui. Ó. Presta atenção aí. Então, fazendo isso, ó, primeira coisa, ó, eu posso cortar aqui, tá? Eu posso cortar aqui. Aqui não dá para cortar, mas se S é igual a menos 1, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser zero. Então, isso aqui vai para zero. Então, eu vou ter que o meu K1 vai ser igual a 2 sobre menos 1 mais 2. Então, isso aqui vai ser igual a... O meu K1 vai ser igual a 1, certo? Ó, o meu K1 é 1, tá? Então, eu já tenho aqui... K1 não é 1, né? Na verdade, eu tô doido, né? Na verdade, é 2 sobre... Aqui é mais de 2 menos 1 dá 1. Então, K1 vai ser igual a 2, tá? E se eu quiser calcular agora K2? Para calcular K2, eu vou fazer o mesmo, tá? Só que com S mais 2, ok? Eu vou fazer aqui todos os passos para vocês verem. S vai ser menos 2. Isso aqui é igual a K1, S mais 2 sobre S mais 1 em S igual a menos 2, mais K2 sobre S mais 2 em S mais 2 aqui, tá? Em S igual a menos 2, tá?
Ó, eu fiz agora para calcular K2, eu vou pegar minha expressão original e multiplicar por o S mais 2. Então, veja que aqui corta, isso aqui vai para zero, né? Então, a gente vai ter que 2 sobre o nosso K2 vai ser igual a 2 sobre S é menos 2, mais 1, tá? Então, meu K2 vai ser igual a menos 2, tá? Logo, eu calculei a minha expansão em frações parciais. Ó, o meu 2 sobre S mais 1, S mais 2, é a mesma coisa que 2 sobre S mais 1, menos 2 sobre S mais 2. Se você for ver lá na transformada de Laplace, ó, se eu tenho isso aqui no domínio da frequência, eu aplico a inversa, tá? Eu vou ter exponencial de menos AT ou de T, ok? É 1, né, aqui. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, K vezes isso, aqui vai ser K vezes exponencial de menos AT ou de T. Tá? E essa constante aqui vai ser 2 e menos 2. Então, aplicando aqui a transformada inversa de Laplace, eu vou ter que o meu g de t vai ser igual a 2 exponencial de menos t menos 2 exponencial de menos 2t. Isso tudo aqui o de t, ok? Então, assim, eu calculei a resposta, no caso, se é uma função de transferência isso, essa aqui seria a resposta ao impulso, certo? A gente tem a resposta ao impulso. E se você quiser calcular isso aí no MATLAB, ó? Dá para calcular no MATLAB? Dá. Ó, vamos lá aqui no MATLAB. Ó, vamos lá, eu vou apertar o comando clear. Ó, eu limpei a área de trabalho. As variáveis que eu tinha antes sumiram. CLC, eu limpo aqui a janela de comandos, tá? Então vamos lá, o nosso numerador é 2, tá? O nosso denominador é quanto? O denominador era 1, 3, 2. Opa, isso aqui eu esqueci de colocar eu escrevi aqui errado, tá? Ó, tá aqui o numerador e o denominador, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó, K, P e F e K maiúsculo, P e K minúsculo. Isso aqui é o resíduo, é literalmente sim, mas em inglês residue quer dizer resíduo. Resíduo do quê? Do numerador e denominador, tá? Veja que, olha, o que ele faz aqui, ó? Ele te dá esse K maiúsculo, P e o K minúsculo. O que é o K maiúsculo? O K maiúsculo são esses Ks aqui, K1 e K2, que eu calculei aqui, ó. Veja aqui, ó, o 2 é em relação ao meu polo em menos 1, né? Veja aqui, ó, o P vai dar o polo, ó. O 2 é em relação ao polo em menos 1, ó. Tipo assim, se é o primeiro elemento, tá? Aqui, ó, menos 2 é em relação ao polo em menos 2. Tá? Então, ele te dá o valor dessa constante K e te dá, dependendo da posição nesse vetor, no caso coluna, tá? No caso, esse aqui é o primeiro elemento. Esse aqui seria o nosso K2, tá? E bateu com o que a gente calculou. E esse último casinho aqui, o que seria? Seria se a gente tivesse, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Se a gente tivesse um termo aqui que fosse, vamos pensar, se tivesse um termo, tá? No caso que fosse um impulso, tá? Se eu tivesse um impulso, a derivada de um impulso, aí a gente teria esse casinho ia aparecer. Se você quiser saber, ó, você pode fazer o comando help residue, tá? Aí assim ele te diz aqui, ó, RP, no caso ele dá aqui no formato RPK, ó. Veja que a gente tem aqui o formato, ó, onde tem
esses valores aqui de K1, K2 até Kn, como eu calculei, ó, S menos P1, S menos P2. Se lembre, né? Se o P1 é igual a menos 1, então vai ficar S mais 1, né? E aqui tem um KS, ó. Esse KS é para incluir. Se eu tenho aqui, por exemplo, se eu tenho um S, isso aqui vai resultar no domínio do tempo em impulso, né? Impulso e suas derivadas. Então, como a gente não tem nessa nossa função de transferência nenhum termo desse tipo, tá? Então, ó, como a gente não tem, a gente teria, por exemplo, se fosse uma função de transferência desse tipo aqui, ó. Deixa eu ver aqui como seria. Se fosse a partir das, por exemplo, se a gente tivesse um sistema não causal, a gente teria um numerador, ele teria ó, um polinômio S que seria de ordem superior ao denominador. Por exemplo, se a gente tivesse aqui uma função de transferência que fosse assim, S mais 2S ao quadrado mais S mais 5. Veja, esse cara que apareceu aqui sozinho no domínio do tempo seria derivado do impulso, entendeu? Aí aparecer aquele K minúsculo do MATLAB, que eu coloquei aqui, ó. Só que como não tem, ele é um vetor aqui vazio, tá? E a gente calculou aqui para raízes reais e distintas. Agora, esse aqui foi o exemplo, o exemplo 2, né? Então, vamos fazer aqui agora, eu vou colocar daqui, esse aqui é do livro, tá? Exemplo 3, vou colocar aqui raízes reais e iguais, tá? Para raízes reais e iguais, a gente vai trabalhar agora com essa função de transferência aqui, ó, S mais 1, S mais 2 ao quadrado. Veja que agora eu tenho, vou ter duas raízes aí no denominador igual a menos 2, tá? Que são raízes distintas. Nesse caso, a gente não vai poder fazer do mesmo jeito. Ó. Nesse caso aqui, a gente vai ter um K1 sobre S mais 1, tem uma raiz aqui sozinho, com S igual a menos 1, mas a gente vai ter um K2 em S mais 2 ao quadrado, mais um K3, S mais 2, ok? Se fosse S ao cubo, seria S mais 2, S ao cubo. A gente teria mais termos, tá? E aqui teria até K4, no caso, se fosse S mais 2 ao cubo, se fosse três raízes iguais. Lembrem-se, ó, quando a gente tem uma equação diferencial, tá? Aqui a gente vai colocar, por exemplo, a equação característica dela tem raízes reais e repetidas, tá? Eu não tenho, por exemplo, um a 1 exponencial de, por exemplo, S, vou colocar assim, S1t mais A2 exponencial de S2t. Isso aqui é quando eu tenho uma equação diferencial, que ela, por exemplo, se ela é de segunda ordem, tá? Eu vou ter aqui duas funções exponenciais aqui na solução dela, tá? Da resposta natural. Mas isso é quando a equação característica tem raízes reais e distintas, né? Se as raízes são iguais, aí a gente não vai ter isso aqui, né? A gente vai ter um S1t aqui que multiplica 1 a 1, tá? T mais A2, por exemplo. A gente vai ter isso aqui, ok? Então, a gente tem aqui dois termos, tá? Para calcular, ok? Aparece só uma exponencial, mas ela tem aqui um termo aqui que multiplica por t. Isso aqui na resposta natural, né? Quando a gente tem raízes reais e iguais. Aí aqui, como são duas raízes reais e iguais, aí essas duas raízes reais e iguais a gente vai dividir dessa maneira aqui, ok? Porque eu tenho dois termos para calcular, tá? Então, como é que eu calculo K1? K1 eu vou calcular do mesmo jeito que eu calculei no exemplo acima, tá? Por exemplo, se eu quero calcular K1, agora eu não vou colocar, ó, eu vou colocar aqui K1 vai ser igual a quanto? Vai ser 2 sobre S mais 2 ao quadrado em S igual a menos 1,
Tá? Por que eu já fiz isso? Porque eu sei que ó, K2 multiplicado por S mais 1, K3 multiplicado por S mais 1, isso aí avaliado em S igual a menos 1, esses dois termos aqui vão para zero. Tá? E esse aqui vai ficar só K1 e eu vou cortar S mais 1 no numerador com o denominador. Então eu vou ter isso aqui em S igual a menos 1. Então 2 menos 1 vai dar 1. 1 ao quadrado dá 1, então ó, o K1 aqui novamente é 2. Ok. O K1 é igual a 2. E vamos passar aqui mais um espaço aqui para a gente poder continuar fazendo os nossos cálculos, tá? E agora se eu quero calcular K2? Se eu quero calcular K2, vamos lá. Para calcular K2, eu vou fazer como se fossem raízes distintas, tá? Ó, eu vou colocar assim, ó, vamos lá, 2 sobre... Ó, assim como eu fiz anteriormente, tá? Vou multiplicar aqui por S mais 2 ao quadrado, tá? K1, S mais 1, aqui S mais 2 ao quadrado, mais K2 sobre S mais 2 ao quadrado, mais K3, S mais 2. E aqui é S mais 2 ao quadrado, tá? Sem esquecer que tudo isso aqui é em S igual a menos 2. Ok? S igual a menos 2 e aqui S igual a menos 2. Então, esse termo aqui, ó, com S igual a menos 2 soma, esse aqui vai para zero. Eu corto esse termo do numerador com esse termo do denominador. Tá? Aqui eu vou cortar um termo, ó, mas eu vou continuar com S mais 2. Tá? Porque aqui a gente tem S mais 2 multiplicado por S mais 2. Eu cortei um termo do numerador com o denominador. Então, de qualquer jeito, esse cara aqui vai para zero. E eu corto esse termo com esse aqui. Então, veja que eu tenho aqui K2 vai ser igual a 2 sobre S mais 1 e S igual a menos 2. Tá? Então, aqui eu vou ter menos 2 para o K2, certo? E agora, como é que eu calculo o K3? Para eu calcular o K3, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pegar essa expressão aqui, ó. Ó, vamos pegar essa expressão que a gente tinha aqui. Eu vou colocar ela bem aqui. Ó, vamos lá. Essa expressão é 2 sobre S mais 1. Isso aqui é igual a quanto? Ó, isso aqui é... A gente tem o seguinte. S mais 2 aqui é ao quadrado, que multiplica aqui K1. Aqui S mais 1, tá? Mais, eu tenho K2 mais S mais 2, K3. É essa expressão que a gente tem, né? E a gente vai ter que fazer o seguinte, tá? Vamos pegar e vamos derivar essa equação aí. Nós vamos derivar ambos os lados da equação. Tá, ó, essa parte aqui, ó, se eu derivar isso aqui, lembre-se, né? Derivada aqui de UV, isso aqui é UV menos V ao quadrado, né? Derivada de U vezes V menos U vezes derivada de V sobre V ao quadrado. Então, ó, derivada, U é o numerador e V é o denominador. Então, aqui, derivada disso vezes isso vai ser zero. Menos derivada do denominador vezes o numerador vai dar menos 2. Tá? Então, aqui eu vou ter menos 2 sobre V ao quadrado, que é S mais 1 ao quadrado. Tá? Se eu derivar aqui, ó, esse K2 aqui é constante, isso aqui vai para zero. Tá? E se eu derivar aqui o K3, ó, esse S mais 2 vezes K3, tá? Se eu estou derivando essas duas coisas aí,
tá? Em relação a S, ok? Então aqui, isso aqui vai ser igual a K3, tá? E se eu derivar isso aqui, tá? Em termos de S, veja que a gente vai ter aqui, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó, esse termo aqui. Vou colocar de cor preta, ó. A derivada aqui de S mais 2 ao quadrado sobre S mais 1 que multiplica K1, tá? Ó, se eu derivo o numerador, tá? Aqui a gente faz pela regra da cadeia, né? Ok? Ó, se você fizer pela regra da cadeia, você vai ter aqui, ó, 2 que multiplica S mais 2 vezes 1, tá? Menos a integral disso aqui, integral não, né? A derivada disso vezes o de cima, que é S mais 2, né? Ao quadrado, tá? E a gente tem aqui embaixo S mais 1 ao quadrado e aqui K1, certo? Ó, se a gente pegar isso tudo aqui, né, no caso, vamos lá, tá? Isso aqui tudo, lembrando, em S igual a menos 2, ó. Se você ver aqui, de qualquer jeito, isso aqui vai para zero, né? Então, aqui vai ser K3 vai ser igual a isso aqui, ó. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Então, o K3 vai ser igual a menos 2 também, tá? A gente vai ter isso, certo? E vamos lá. Agora a gente já tem K1, K2 e K3, tá? Então, a nossa, vamos lá colocar aqui G de S vai ser K1, que era 2 sobre S mais 1. O K2 e o K3 são ambos menos 2, né? Certo? Então, aqui vai ficar, ó, menos 2, S mais 2 aqui ao quadrado, menos 2 sobre S mais 2. Aí esse cara aqui, ó, a gente vai multiplicar por T. Ó, logo, essa é a minha transformada inversa aqui, ó, G de T vai ser igual a quanto? Ó, veja que vai ser 2 exponencial de menos T, menos 2T exponencial de menos 2T, menos 2 exponencial de menos 2T. Ó, isso tudo aqui multiplicado por o de T. Veja que aqui é a mesma coisa que eu fazer isso. Ó, 2 exponencial de menos T menos... Ó, vamos colocar assim, o exponencial de menos 2T que multiplica aqui 2T mais 2. Isso tudo aqui o de T. Ó, veja que está naquele formato lá, ó. Esse cara aqui tá nesse formato que eu falei bem aqui. Ó, daí quando a gente tinha a resposta natural, quando a gente tem as raízes da equação característica como sendo iguais, né? A gente tem que ter essa pequena diferença aí, porque se a gente tentasse aplicar como uma solução, uma possível solução para o sistema, esse formato aqui a gente não consegue resolver, tá? Então o formato mais apropriado é esse aqui, né? Então vejam que a gente fez aqui pela transformada inversa, né? Se você tiver em dúvida por conta esse t aqui, lembre-se que, ó, se você tem uma função, ó, transformada de Laplace de t, isso aqui é 1 sobre s ao quadrado. No caso, t é o de t. Deixa eu corrigir aqui para a gente ver melhor, tá? Se eu tenho transformada de Laplace de t
U de t, sendo que U de t é um degrau unitário, função aí de Heaviside. Isso aqui vai ser 1 sobre S ao quadrado. E tem aqui o seguinte, ó, se você pegar aqui a transformada de Laplace de f de t menos a, isso aqui é 1 sobre S, 1 sobre S mais a, ok? No caso, não é isso aqui, né? Eu vou colocar assim, ó, exponencial de t menos a u de t, ok? Então, você poderia pensar aqui, ó, se eu tenho 1 sobre S ao quadrado, como se fosse esse cara aqui, só que deslocado no tempo, tá? É por isso que aqui vira esse termo aqui, ok? É questão de você olhar lá na tabelinha de transformar de Laplace, tá? E vamos fazer só mais um exemplo, tá? Se você quiser agora utilizar raízes imaginárias, ó, vou colocar aqui exemplo 4. Seria um g de S igual a 3 sobre S, S ao quadrado mais 2S mais 5. Tá? Nesse caso, a gente vai ter um K1 sobre S, ó, que é esse cara aqui que é igual a zero, a raiz, né, desse termo aí do nosso polinômio. E agora, esse outro termo aqui, ó, veja que agora não está separado nos polos, porque se você ver aqui 1, 2 e 5, os coeficientes, ó, 1, 2 e 5, ó, a gente tem raízes imaginárias, números imaginários, tá? Então, nesse caso, a gente quer trabalhar com isso aqui desse jeito, porque a gente vai fazer assim, ó, um K2S mais K3 sobre S ao quadrado mais 2S mais 5. Por que fazer isso, tá? Porque, como são raízes imaginárias, números imaginários, né? Complexos conjugados, essas raízes, a gente vai ter uma soma aí de senoides, tá? E a gente consegue fazer, calcular melhor essa soma de senoides, deixando essa parte da nossa função de transferência junta aqui como uma divisão de polinômios, onde no numerador a gente tem um zero e no denominador a gente tem dois polos, tá? Aí como que você resolve isso, né? Você pode fazer do mesmo jeito, tá? Que a gente faz para o raízes distintas, ok? Mas aí o que é que você tem que saber aqui, tá? Esse aqui, para não ficar muito longo, né? Eu não vou fazer, mas a gente vai fazer assim, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Menos AT cosseno de ômega t, transformado de Laplace disso aqui é A, S mais A sobre S mais A ao quadrado mais ômega ao quadrado. E a transformada de Laplace de B exponencial de menos AT seno de ômega t, isso aqui vai ser igual a B ômega sobre S mais A ao quadrado mais ômega ao quadrado, tá? Então, a gente pode fazer como a soma, tá? Dessas duas funções aqui, ok? Para essa resposta aqui, tá? É uma forma da gente fazer assim, ó. Você pode pegar aqui, tá? Só dar a dica aqui para você tentar resolver aí. Tá, ó. E nossa expressão era 3 sobre S, S ao quadrado mais 2S mais 5. Isso aqui vai ser um K1 sobre S mais... Ó, isso aqui é uma outra forma da gente fazer. S mais 1 mais J2 mais K3 sobre S mais 1 menos J2, que são as raízes aqui, ó.
Ó, desse jeito aqui, a gente vai ter exponenciais complexas e a gente vai ter que arrumar depois, tá? Isso é um jeito. Se a gente fizer desse caminho aqui, ó, eu vou colocar de laranja. Tá, eu vou colocar de laranja. O que que você pode fazer? Você pode multiplicar aí, multiplicar os dois lados da equação por esse cara aqui, tá? Você pode fazer isso aí depois, comparar, tá? As frações, ó. Como assim? Ó, vamos multiplicar aqui, ó, 3 vezes s ao quadrado mais 2s mais 5. Isso sobre s ao quadrado mais 2s mais 5. Isso vai ser igual a k1 sobre s. Isso aqui que multiplica s ao quadrado mais 2s mais 5, tá? Mas a gente tem aqui, ó, k2s mais k3, né? Ó, k2s mais... Aqui é k1, k2s mais k3, que multiplica s ao quadrado mais 2s mais 5. Isso tudo sobre s ao quadrado mais 2s mais 5, tá? Então, a gente corta isso com isso aqui, corta esse s com esse s e corta tudo isso aqui com tudo isso aqui. Então, a gente vai ter aqui que 3 vai ser igual a k1 s ao quadrado mais k1 2s mais k1 5, mais aqui vai ser k2s ao quadrado mais k3s. Tá? E agora você pode separar, ó. O que tem s ao quadrado, ó. S ao quadrado está multiplicando aqui k1. Mas o que está multiplicando o s, ó? Ah, não, tem um k2 aqui também, né? Então aqui, ó, é k1 mais k2. Ok? E o que está multiplicando o s aqui é 2k1 mais k3. Isso aqui está multiplicando o s. E tem um termo aqui que está sozinho, né? Mais k1, 5. Isso aqui é igual a 3. Tá? Vamos deixar assim, ó. Por quê? Porque você pode pegar e igualar agora os coeficientes. Ó. Você pode dizer que tem aqui, ó, mais um 0 vezes s mais 0 vezes s ao quadrado. Aí você iguala aqui, ó. K1, 5k1 vai ser igual a 3. Então, k1 vai ser igual a 3 quintos. Ok? Aí, agora, se você tem o k1, você calcula o k2, por exemplo. Ó. K1 mais k2 vai ser igual a 0. Então, k2 vai ser igual a menos 3 quintos. Tá? E o k3, ó, 2k1 mais k3 vai ser igual a 0. Tá? Então, o k3 vai ser igual a menos 2k1. Tá? Se o k1 é 3 quintos, vai dar menos 6 quintos. Tá bom? Então, a gente tem aí o K1, o K2 e o K3. Veja, eu vou ter que apertar. Eu falei que eu não ia resolver, mas eu vou. Ó, eu mudei de ideia. Vamos fazer aqui rapidinho. Ó. Veja que o meu K3, ó, vou colocar assim, ó, K3 vai ser igual a menos 2, né? 3 quintos, né? Ou mais 2 menos 3 quintos, né? Então, vamos lá, colocar aqui, ó, o g de s vai ser k1 sobre s, né, que é 3 quintos sobre s, é a mesma coisa que 3 quintos vezes 1 sobre s, mais k1, k2s mais k3, certo? Quanto é o k2? Ó, vamos colocar assim, ó, menos 3 quintos, k2s mais k3, mais 2 menos 3 quintos aqui, tá? Sobre, a gente tem aqui s ao quadrado mais 5s mais 2s, na verdade, né? Aqui é 2s mais 5, certo? É isso, né? S ao quadrado mais 2s aqui é um 5, viu, gente?
Isso aqui é um 5. Então, agora eu posso fazer o seguinte, ó, g de s vai ser igual a 3 quintos vezes 1 sobre s, tá? Aqui, ó, eu posso colocar em evidência esses dois aqui, né, que são iguais, tá? Se eu colocar em evidência isso aí, tá? A gente vai ter aqui o seguinte, mais menos 3 quintos, que multiplica aqui s mais 2. Isso aqui sobre s ao quadrado mais 2s mais 5. Ok? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu ter 3 quintos 1 sobre s menos 3 quintos aqui também, que multiplica s mais 2. Vamos colocar assim, aqui s ao quadrado mais 2s mais 5, tá? Ó, e agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos, ó, esse cara aqui a gente já sabe. Se eu transformar isso aqui, eu vou ter 3 quintos o de t, sendo que o de t é um degrau unitário, função de Heaviside, tá? Agora a gente vai trabalhar com esse cara aqui. A gente tem que transformar isso nisso aqui, ó. A gente tem que transformar isso, ó, na somatória desses dois caras aqui. Ó, então vamos trabalhar com essa fração aqui separada, ó. Vou colocar assim, ó, s mais 2 sobre s ao quadrado mais 2s mais 5. Isso tem que ser igual a maiúsculo S mais A, mais B ômega, sobre o quê? Ó, eu estou somando isso aqui, ó, A que multiplica A maiúsculo multiplica S mais A minúsculo, mais B ômega. Isso tudo sobre S mais A elevado ao quadrado mais ômega ao quadrado. Ó, S mais A elevado ao quadrado mais ômega ao quadrado. Esses dois termos aqui têm que ser iguais. Ó, essas duas divisões de polinômios têm que ser iguais. E como é que eu transformo agora esse denominador aqui nisso aqui? Para você fazer isso, é a mesma coisa que você completar o quadrado aqui. Ó. Ou seja, a gente tem... Isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito. A gente vai ter que transformar isso aqui nessa representação. Tá? Onde aqui a gente tem um trinômio quadrado perfeito somado com uma constante. Tá? Aí, para você fazer isso, né, lembre-se para completar o quadrado. Ó, s ao quadrado mais 2s mais 5 igual a zero. Aí, como é que a gente faz? Vamos pegar aqui mais 2s. Isso aqui é igual a menos 5. Aí, a gente faz o que agora? A gente vai pegar agora a metade desse cara aqui e elevar ao quadrado. E vai somar nos dois lados da igualdade, né? Metade disso aqui ao quadrado é 1. Então, eu vou somar aqui com 1 e vou somar aqui com 1. Ok? Então, fazendo isso, ó, veja que esse cara aqui virou um trinômio quadrado perfeito. Né? S ao quadrado mais 2s mais 1 é a mesma coisa que s mais 1 ao quadrado. Tá? Isso aqui é igual a menos 4. Logo, eu tenho aqui que s mais 1 ao quadrado mais 4 é igual a zero. E assim, ó, e se eu quiser levar esse cara aqui ao quadrado, ó, né, eu posso dizer que isso aqui é um número ao quadrado, né? Eu posso tirar a raiz, deixa eu só ver aqui quanto ainda tem de carga. Tá, só colocar para carregar e a gente já continua, tá? Deixa eu ver. Se a gente quiser escrever ele como se fosse um número ao quadrado, né? É a mesma coisa que a gente fazer isso aqui, né? Ó, raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado. Certo?
Então a gente tem aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que s mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, tá? Então tá aqui o nosso denominador naquele formato. Ó, logo, ó, a gente vai ter que A, S mais Azinho, isso aqui mais B ômega, vai ser igual a S mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ó, veja que aqui eu descobri o Azinho, ó, e descobri aqui o ômega. Ó, se isso aqui são iguais, essas duas divisões de polinômios são iguais, tá? A gente escreveu essa primeira divisão de polinômio aqui nesse formato, ok? A gente obteve essa divisão de polinômio. Então, eu descobri que o meu Azinho é 1 e o meu ômega é igual a 12. Então, resta eu descobrir agora o numerador. Ó, vamos ter aqui no numerador aqui A, S mais A mais B ômega. Isso aqui é igual a quanto? Vai ser igual a S mais 2. Eu tenho esse cara aqui, eu tenho esse, tá? Então, a gente tem aqui, ó, que A, que multiplica S mais 1, mais B, que multiplica ômega, que é 2. Isso aqui é igual a S mais 2. Ou seja, eu tenho AS mais A, mais 2B, igual a S mais 12. E agora a gente vai comparar, ó. Ó, aqui é 1 vezes S, né? E esse aqui vai te igualar com 2, tá? Então, A vai ser igual a 1 e A mais 2B vai ser igual a 2. Então, 2B vai ser igual a 2 menos 1 dá 1. Então, B vai ser igual a meio, tá? B vai ser igual a meio. Então, ó, se eu já descobri aquele somatório lá, ó, eu tenho A, eu tenho B, tá? Eu tenho tudo que eu preciso para obter essa representação aqui, esse somatório. Tá, então vamos lá, nossa função aqui, g de t, vai ser, quanto era o k mesmo? O k1 era 3 quintos, né? Ó, então vai ser 3 quintos, que multiplica u de t, tá? O a vai ser igual a... Ah, lembrando que eu ainda tenho esse menos 3 quintos aqui, né? Eu estava analisando só a minha divisão polinomial, então eu vou ter aqui menos 3 quintos que multiplica o quê? Ó, agora eu vou substituir aquela fórmula lá daquela soma, né? Eu somei essas duas coisas aqui. Então, no domínio do tempo, eu somei também isso aqui. Meu A é igual a 1, tá? O meu B é meio, né? Ó, esse Azinho é 1 e o ômega é 2. Então, aqui a gente vai ter o A que vai ser 1, que multiplica aí, ó. Ambos têm exponencial de menos t, tá? Então, aqui vai ser cosseno de 2t, tá? E aqui a gente tem o B, que é meio, seno de 2t, tá? Lembrando, ó, os dois aqui tem, ó, exponencial de menos at. A igual a 1, então já coloquei em evidência. Ok? Então, assim a gente tem a nossa aqui, resposta ao impulso no domínio do tempo. Ok? Assim a gente tem expansão e frações parciais aí para esses três tipos aí de sistema que a gente pode encontrar, né? Lógico que se você quiser, se a gente tiver, por exemplo, ordem 8, sei lá, for uma equação enorme, aí você não vai ficar fazendo isso na mão, né? Por isso que é importante você pegar aqui, aí você joga aqui no MATLAB e calcula, tá? Esse K1, K2, K3, para você obter aí a sua resposta a partir da inversão da transformada de Laplace, tá?
Então, essa é a aula de número 4, tá? Onde a gente fez alguns exemplos de expansão e frações parciais, tá? E na próxima aula a gente vai fazer exemplo de modelagem em domínio da frequência de sistemas elétricos, tá? Em circuitos, na verdade, né? Até breve, pessoal.